Qual é a diferença entre fundos imobiliários e LCIs? E qual das duas opções é a melhor para você hoje realizar um investimento? Dependendo, claro, do seu propósito e o quanto você quer ganhar com cada um desses investimentos. Começando explicando o que são fundos imobiliários e LCIs, as letras de crédito imobiliário, né? Basicamente, os fundos imobiliários são fundos de investimento voltado para o setor imobiliário, em vários segmentos diferentes, tá? Então, existem vários segmentos dentro dos fundos imobiliários, desde shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, resorts e assim em diante. Todo fundo imobiliário tem um gestor que inclusive cobra taxas para realizar os investimentos e a manutenção desses investimentos dentro do fundo imobiliário, e ele tem sim suas vantagens e desvantagens. Já as LCIs são as letras de crédito imobiliário, que é basicamente você pegar o seu dinheiro e emprestá-lo aí para o setor imobiliário através de letras de crédito, que seria muito parecido com o CDB ou até mesmo uma poupança, né? É um exemplo mais simples ainda, que é você emprestar o seu dinheiro para um banco, para uma instituição financeira, e ela financiar, nesse caso, o setor imobiliário, tá? Agora, Leonan, qual é o melhor dos dois? Até o final desse vídeo você vai descobrir qual é melhor para você. É claro, ligado com o que você deseja extrair de cada um dos investimentos. Então vamos lá. Qual é a principal diferença dos dois ativos, né? Um deles é de renda fixa, que são as LCIs, e outro é de renda variável, que são os fundos imobiliários. O que é a renda fixa? É basicamente um investimento que tem um rendimento pré-estabelecido. No caso das LCIs, eles são rendimentos ligados ao CDI, a taxa DI, que é a taxa de juros interbancária, que fica muito próximo à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, tá? E os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, com as suas cotas oscilando de preço. Por exemplo, hoje você pode comprar com R$100 uma cota de um fundo imobiliário. Daqui a 2 anos, essa mesma cota pode custar R$150 e você ganhar R$50, ou custar R$90 e você perder R$10 se você não souber investir em fundos imobiliários. Inclusive, nesse vídeo aqui eu tenho uma dica também para você que quer aprender melhor como investir nesse cenário, tá? Agora, quando nós falamos desse fator de um deles ser de renda fixa e o outro ser de renda variável, o que significa na prática para você? Basicamente, as LCIs, elas são menos lucrativas, tá? Em alguns casos, em comparação com os fundos imobiliários. Porém, as LCIs são sim menos arriscadas do que os fundos imobiliários. Lembrando sempre do conceito de que risco é igual a lucro, tá? Sempre o risco vai ser igual a lucro. Quanto maior o risco, maior o lucro. Quanto menor o risco, menor o lucro. Não existe uma alternativa a essa correlação, tudo bem? Então, as LCIs são mais tranquilas, digamos assim, do que os fundos imobiliários. E antes de entrar no quesito de segurança dos ativos, nós temos atuações distintas, tá? Enquanto as LCIs são investimentos para financiar o setor imobiliário de modo geral, os fundos imobiliários, eles fomentam sim o setor imobiliário, mas de maneiras distintas, tá? Então, para ficar mais claro, é o seguinte: em fundos imobiliários, o seu investimento ele é mais direcionado. Por exemplo, eu quero investir em shopping, você vai lá e compra um fundo de shopping. Eu quero investir em galpão logístico para ganhar com a malha logística nacional. Você vai investir em galpão logístico. Já na LCI não existe essa função. Você vai lá e adquire uma LCI de um banco, dentro da sua corretora, dentro do seu banco mesmo, e você vai receber um rendimento de 98% do CDI, 100% do CDI, e é isso, né? Eles vão pegar o seu dinheiro e utilizar da forma que eles quiserem. Os fundos imobiliários não. Você vai investir em um segmento, em uma área que você acredita no crescimento e, consecutivamente, você vai ganhar com o crescimento daquela área. Então é bem interessante e é mais lucrativo do que as LCIs nesse quesito. E no quesito de segurança, as LCIs são protegidas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que isso significa na prática? Basicamente, se você investir numa LCI R$200 mil e o banco quebrar, ou a instituição que está ligado àquela LCI não conseguir honrar com os investimentos, eles vão recorrer ao FGC. O FGC, ele te protege até R$250 mil investidos em LCIs, por exemplo, tá? Então, esses 200 mil que você tem investido ali no banco, numa LCI, caso o banco venha quebrar ou a LCI não consiga honrar com o pagamento, você recebe em um outro banco, numa conta corrente, tá? Então, é mais tranquilo. E os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles não têm
a proteção do FGC. Eles são nesse quesito parecido com as ações, né? Então, se um fundo imobiliário ele vai quebrar, ele está quebrando, ele vai falir, primeiro eles entram nesse processo de falência, eles abrem um processo de falência e também eles começam a negociar os imóveis, as cotas e tudo mais, tá? Então você não vai perder efetivamente todo o valor aportado ali. Porém, é muito importante que você selecione muito bem os fundos que você vai investir. Saiba a hora certa de comprar um fundo imobiliário e também, o mais importante, é a hora de vender, se desfazer de algumas cotas, tá? E para você ter essa informação, além de se inscrever nesse canal que tem muito conteúdo aqui sobre fundos imobiliários, eu tenho o meu curso completo, tá? Está na descrição, o primeiro link aí, e está com R$100 de desconto, e lá eu ensino você tanto a avaliar um fundo imobiliário, comprar aquele fundo imobiliário e também a hora de vender, e você tem alguns bônus, inclusive uma planilha completa aí, automática, para você saber quanto você vai ganhar nos próximos meses, que é bem legal, tá? Então garante o curso aí que está com desconto de R$100, que vale super a pena, tá? Beleza, Leonan? As LCIs são mais tranquilas, porém menos lucrativas. Os fundos imobiliários são investimentos no setor imobiliário, são seguros, têm um pouco mais de risco do que as LCIs, porém também são muito mais lucrativos e você ganha de duas formas, tá? Com os fundos imobiliários, você ganha com a valorização da cota, que é o valor mínimo que você tem para investir hoje num fundo imobiliário, que tem aí fundo de R$10, como o MXRF11, por exemplo, tá? Você vai lá e investe R$10, esse é o valor mínimo que você pode investir naquele fundo. E esse valor pode ir para R$11, R$12, R$13. Então, quando esse valor ele sobe, né, o preço do fundo ele sobe, você ganha dinheiro. É basicamente ligado à valorização dos imóveis ou dos papéis daquele fundo. Então, quanto mais os imóveis se valorizam, mais dinheiro você ganha. E essa valorização tem impacto também na distribuição mensal de dividendos, tá? Já entrando nesse ponto de lucratividade, as LCIs, elas só tem uma forma de lucratividade. Você vai receber um juros que está ligado ao CDI, né? 98% do CDI, 99% do CDI, 100% do CDI. Os fundos imobiliários, você tem duas formas de ganhar dinheiro com eles, que é a valorização dos imóveis e dos papéis de modo geral, das cotas, né? E a distribuição mensal, sim, todos os meses você recebe um pagamento dos aluguéis, dividendos, né? Que é a distribuição de lucros dos fundos imobiliários que você recebe na sua conta, entre o dia 12 até o dia 15 em média. Alguns fundos pagam em outros dias, mas a maioria, entre o dia 12 ao dia 15, eles pagam os aluguéis para você, tá? Então essa eu acho que é uma das grandes vantagens que os fundos imobiliários têm perante as LCIs, que é pagar um rendimento mensal. É o aluguel que você recebe por ser dono de parte daqueles imóveis ali que fazem parte do fundo imobiliário que você adquiriu, tá? Então você tem uma rentabilidade mensal. Já as LCIs, a rentabilidade ela acontece geralmente ao final do seu contrato, pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos aí que você faz ali ao adquirir as letras ali. Outro ponto muito importante é o incentivo fiscal que ambos os investimentos têm, tá? As LCIs, você não vai pagar imposto sobre o rendimento. CDBs pagam imposto, Tesouro Selic paga imposto, a poupança paga imposto, tá? As LCIs e LCAs, que é do agronegócio, não pagam imposto sobre o rendimento. Por isso que você vê uma diferença tão grande. Um CDB ele rende 110% do CDI. Já a LCI rende 98% apenas. Aí você fala, poxa, é melhor colocar no CDB. Não, tá? No final do cálculo ali, esse imposto que você não paga na LCI, ele acaba se convertendo em um lucro maior do que em comparação com aquele CDB que estava pagando 110% do CDI. Então essa é uma ótima vantagem das LCI. Tá? Mas e os fundos imobiliários? Eles também são investimentos incentivados, até porque, sabe o aluguel mensal que você recebe, os dividendos que você recebe todos os meses? Você não paga nenhum centavo de imposto para receber esses valores. Eles vêm 100% direto para a sua carteira. Você pode fazer o que você quiser com esse valor, desde adquirir novas cotas, né, novos fundos imobiliários, até pegar esse valor e pagar algumas contas aí. Então ambos os investimentos são incentivados e você não paga imposto sobre o rendimento. Os fundos imobiliários, tá? Se você vender a cota com lucro lá, o imóvel valorizou, você investiu 100 mil, ganhou 200 mil reais, tem lá 300 mil no total, né? Vai vender esses 300 mil, você vai ter que pagar o imposto sobre a valorização, somente isso, tá? Agora, a renda mensal, ela é livre de imposto de renda. Agora, Leonan, qual vale mais a pena? Qual é o melhor, né? Olha só, ambos valem a pena, tá? Porém, em seu devido lugar, com a estratégia de investimento adequada. Para novos investidores, pessoas que nunca investiram antes, as LCIs são
ótimos investimentos na renda fixa. São investimentos de baixo risco, com uma rentabilidade moderada para baixa, tá? E que não tem um potencial de expansão muito grande. Porém, é um bom investimento e que você não paga imposto sobre o rendimento. Então vale a pena sim ter LCIs, tá? E é um investimento que é protegido pelo FGC. Já os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, que geram renda mensal para você, tem um risco um pouco mais acentuado em comparação com as LCIs, porém um risco muito menor em comparação com as ações, e você pode começar com simplesmente R$10 nesse mercado. É um ótimo mercado para gerar renda mensal, porém é um mercado que ele é mais recomendado para aqueles investidores que têm um pouco mais de experiência, tá? Ou que adquiriram um curso de um excelente professor que ensina muito bem como avaliar um fundo imobiliário e te dá aí 2 anos de vantagem, em algumas semanas você já vai estar gerando renda mensal. Pode ser que você faça isso também. Então ambas as opções são bons investimentos, mas dentro da estratégia correta. Eu teria os dois? Sim, eu teria os dois. Porém, hoje eu tenho apenas fundos imobiliários e eu vendi algumas LCIs e coloquei em CDBs que estão pagando também um bom rendimento, tá? Então, ambos valem a pena de acordo com a sua estratégia de investimento. E como dica para você, eu vou deixar esse vídeo aqui que vale super a pena conferir sobre fundos imobiliários, e também vou recomendar que você se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui. Um grande abraço, bons lucros para você e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais!